geralmente quem ministra a ceia para vocês, é lógico, são os pastores de vocês, né? Porque por cristocidência o pastor é meu filho. Eu não falo em coincidência, eu falo em cristocidência. Pastor Jean Carlos e a pastora Ana Cristina. Mas geralmente também o ministrante antes da ceia, no caso eu hoje, né? Geralmente o ministrante, ele lê, eu estou falando a respeito da ceia. Se eu fosse dar hoje um título para o culto de hoje, seria a ceia do Senhor. E como hoje é dia de ceia, nós estamos já no assunto mesmo, né? Daqui a pouco nós estaremos ceando. Eu vou pedir uma coisa para vocês em especial, para cada um de vocês, e é bem particular de cada um. Não importa se é casal, né, se é marido e mulher, mas neste momento é você e Deus. Então eu vou pedir uma coisa para você. Enquanto eu estiver tendo esta oportunidade que Deus me deu, a respeito desta mensagem, que vocês já sabem, não é novidade o que eu vou falar aqui, que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava viajando na semana passada, se eu não me engano, com os irmãos aí, e eles, na verdade, um deles, os dois, o Agnaldo e o Paulo está aí não? Está lá o Paulo, está lá o Agnaldo também, com a esposa, com a família, né? Sejam bem-vindos. Não deu tempo de a gente concluir o assunto, mas quando o Paulo e o Agnaldo falavam ali comigo, o Espírito Santo, eu já estava pensando em trazer uma mensagem nesse sentido, a respeito da ceia. Mas conforme eles falavam, eu dizia assim, não sei se o Paulo lembra, o Agnaldo, eu dizia, meu Deus, o que isso está falando aí? Eu estou buscando a palavra, e o Espírito Santo, através de você, está me colocando alguma coisa para mim pregar sobre o assunto. Então, Paulo, Agnaldo, Giza. Então agora vocês sabem por que eu não continuei o assunto, não é? Porque eu estava buscando de Deus. Na verdade, eu ouvi um pastor abençoado que eu conheço falar sobre o assunto, e à medida, eu também já estava muito acostumado a saber sobre o assunto, a ouvir sobre esse assunto. Quando fazemos a ceia, a passagem bíblica geralmente é a mesma, todos os pastores fazem isso e tal, e a igreja acaba se acostumando com aquilo e vira um costume às vezes, né? E o Espírito Santo colocou assim, ó, eu quero que tu coloque essa palavra, leve esta palavra lá em Tijucas, ou aonde eu for, de repente, né? E eu quero que tu coloque essa palavra, essa mensagem, e deixa por conta os corações das pessoas, deixa por minha conta, do Espírito Santo. Então, o que eu vou pedir para você, durante a mensagem, eu quero te dizer que mais do que de repente um glória a Deus, é você estar em oração, em espírito e em verdade, já, presta atenção, se examinando a si próprio, conforme diz a Bíblia, antes de cear. Amém? E para que você não se assuste, vai ter momentos na palavra que você pode pensar assim, o inimigo pode colocar na tua cabeça o seguinte, eu não vou cear hoje, porque isso aconteceu comigo, e está acontecendo isso. Não, eu quero que você entenda, vai ter esse momento que de repente você vai pensar, mas tem um momento, e eu vou fechar com ele, que com certeza o Espírito Santo, se você de repente é um daqueles que foge da ceia, quando de repente peca, de repente comete alguma coisa e vem e tal, e fica inquieto, corre da ceia, e aí não vou cear hoje. Eu quero te dizer que Deus vai falar contigo de uma forma diferente e nunca mais você vai fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? É simples a palavra. Você já conhece. Então, conforme eu disse, geralmente o ministrante, ele lê algumas passagens bíblicas em 1 Coríntios, e comigo não vai ser diferente. E hoje, como introdução da mensagem, já vamos então ler antecipadamente
antes da ceia. O título da mensagem já disse, né? A ceia do Senhor. Nós vamos ler. E eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração, fale com cada pessoa aqui. Então vamos iniciar lendo ali 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, que diz assim, e me digam que vocês já não ouviram isso já, principalmente durante a ceia. Olha só: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Alguém já ouviu isso? Pastor, levanta a mão. É Paulo explicando o que Jesus disse. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, partiu aquele pão e ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou repetir, eu já estou ministrando sobre a ceia. O final do culto hoje vai ser você ceando. Igreja de Tijucas e irmãos visitantes que também fazem parte da igreja de Jesus Cristo, não só em Tijucas, né? O cristão é a igreja, né? A igreja, os membros da igreja, segundo a palavra, são os santos do Senhor. Santo não é aquele que canonizaram, não. Santo é aquele que procura a santificação através do conhecimento e da vida prática da palavra. Então, queridos, todos nós, com certeza, a maioria dos cristãos, nós já ouvimos mensagens, ouvimos sermões, enfim. A maioria dos cristãos, eu creio, nós trazemos dentro de nós uma reverência, um respeito na celebração da ceia e tal, e realmente é um momento especial, é um momento de reflexão. Mas o que é a ceia do Senhor para você particularmente? O que é a ceia para você? Como estarmos preparados no coração, na alma, no espírito, antes de cear? Talvez alguns, muitos de vocês gostariam de me perguntar, por exemplo: pastor, é correto cear em pecado? Interessante, né? Eu posso cear em pecado? Pois muito bem, queridos, nós vamos celebrar a ceia hoje, queridos, daqui a pouco, mas também hoje, em nome de Jesus, e eu repito o que eu disse, eu peço para vocês ouvirem, trazerem para dentro de si. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa que ele fale com você. E assim, então, irmãos, nós vamos nos preparando, repito, vamos nos preparando juntos para cearmos daqui a pouquinho. E em verdade é no decorrer da mensagem também, já que nós já vamos nos examinando, não é? Confessando os nossos pecados. À medida que você vai ouvindo, se você lembrar de algum pecado, já vai colocando na cruz. Coloca na cruz. Senhor, eu fiz isso, fala baixinho, Ele te ouve. Ele te ouve até no pensamento, né? A necessidade de falarmos, no entanto, é porque o diabo, nosso inimigo, que nos leva a pecar, ele não é onisciente, ele não sabe o teu pensamento. Então nós devemos falar as coisas para que ele saiba que quem eu estou confessando, com quem eu estou falando, é com Deus Pai e não com ele. Então o que é a ceia? A verdade, a ceia é uma ordenança de Cristo Jesus, e eu creio que a maioria de vocês já ouviram sobre isso, e a maioria de vocês sabe sobre isso. E quando Jesus disse, fazei isso, quando Ele disse, façam isso, todas as vezes que fizerem isso, Jesus estabeleceu um comando.
Ele não perguntou quem estava em pecado, quem intencionava pecar. Não foi isso. O que Jesus estabeleceu foi um comando e espera que o obedecemos. E então, isto fez com que a ceia passasse a ser rotulada, e não apenas como uma ordem de Jesus, mas também a ceia do Senhor passou a fazer parte da prática cristã. Enfim, a maneira como os santos, vocês reconhecem tanto a morte de Jesus no tempo passado, como também anunciam a vinda de Jesus. Estão comigo? A ceia e o batismo são ordenanças de Cristo Jesus, queridos, e a maioria sabemos disso. E todos nós precisamos entender, sim, não apenas orientações práticas de procedimentos. Estou tentando falar bem lentamente, para que de fato você tenha tempo, de repente, de entender o que eu estou querendo dizer, trazendo a luz desta mensagem para você, né? É sobre a seriedade, é sobre a importância espiritual de você estar ceando, sim, celebrando com entendimento, né? Em comunhão com Deus, comunhão com as pessoas e com a disposição, principalmente, de manter o coração limpo, se afastando do pecado, que nós precisamos ouvir a palavra e chegarmos à conclusão que não é só ouvir, é colocar em prática. Então, queridos, é claro que os elementos, quando eu falo de elementos aqui, estou me referindo ao pão e ao vinho, fruto da vide. Então, os elementos pão e vinho são simbólicos. Eu mesmo tenho dito isso para as pessoas. O pão e o vinho são simbólicos, mas a celebração da ceia, note bem, traga isso para dentro, leve isso para dentro do teu coração. A celebração da ceia, além de ser uma ordenança de Cristo, ele também, Jesus, ele deixa claro o caráter simbólico, que a ceia com o pão é um ato memorial. Fazer isso em memória. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: a razão pela qual, meu filho, minha filha, a razão pela qual eu estou ordenando a ceia para você é porque eu quero que você lembre de tudo aquilo que eu fiz por você na cruz do Calvário. E muitas vezes nós ceamos um ritual sem entender. Este ato memorial, igreja, é uma recordação do que Jesus fez por nós, tanto no aspecto, eu não estou conseguindo, Espírito Santo, eu vou pedir uns guardanapozinhos aí, porque vai acontecer, eu não vou aguentar aqui, eu vou chorar aqui e vai atrapalhar aqui a minha visão. Trouxe silêncio. Como é bom, né? Quando o Espírito Santo toca a gente. Eu às vezes paro, sigo. Deus fala. Você sabia? Diga, Deus fala. Isso. Agora, Deus fala e nós só escutamos ou ouvimos? Escutar é diferente de ouvir. Escutar, entra aqui, sai aqui. E ouvir, vem aqui, sai por aqui. A gente não aguenta. Às vezes as pessoas estranham, puxa, que pastor chorão. Não é o Espírito Santo. Esse é um choro que eu te aconselho que você tenha essa experiência e chore todos os dias da tua vida. É bom demais, é libertador. É libertador. Então, este memorial é uma recordação do que Jesus fez, tanto no aspecto passado, na remissão dos pecados, como também nos faz olhar para o futuro. Presta atenção nisso. E por que futuro, irmãos?
Porque a Bíblia diz que quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. E eu quero te dizer o seguinte: pelos sinais que estão acontecendo, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas pelos sinais eu quero te dizer, te prepara, porque você pode ser arrebatado ou deixado. Diga: eu quero ser arrebatado, pastor. Isso. Diga para o teu irmão do lado: eu quero ser arrebatado. Diga para ele. Agora você responde: eu também. Isso aí. Eu às vezes fico pensando, eu sou muito brincalhão às vezes, né? E aí às vezes eu falo assim: quem é que quer ficar com Jesus quando Ele voltar? Hã? Eu não quero ficar não, eu quero subir com Ele. Uma pegadinha, né? Então é assim. Então, queridos, nós estamos, eu falei, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nosso futuro vai ser lindo, em nome de Jesus, amém? Portanto, o fruto da vide e o pão são apenas figurativos, não são literais, como me ensinaram na doutrina, por exemplo, que eu aprendi no passado, vocês conhecem? Na doutrina da substanciação. A maioria não sabe o que é substanciação. Eu não quero me deter aqui, mas vou colocar algumas coisas. Me ensinaram, a maioria de vocês sabe que eu estudei em colégio de padre. Me ensinaram uma vez, e preste atenção, não estou falando mal de igreja nenhuma, de jeito nenhum, estou falando de doutrina, é diferente. E a doutrina para mim é aquela que eu tenho que seguir, você também, é aquela que está de fato escrita nas Sagradas Escrituras em conformidade com a palavra, é isso. Então me ensinaram nessa doutrina que o pão e o vinho se transformava de verdade no corpo de Cristo vivo. Eu não sei se tem alguém aqui da minha época, mas naquela época, quando a gente ia cear, a gente tinha que ter um cuidado muito grande para não mastigar o pão, porque estaria mastigando Jesus vivo, né? E a gente tinha até um certo cuidado, né? Quando o pão grudava, não sei se alguém teve essa experiência. Estão rindo aí, é sinal que acontecia. Grudava no céu da boca com a saliva da gente. Então tinha que ter um certo cuidado, não podia mastigar. Não podia mastigar, mas podia engolir Cristo. Que história é essa? Né? E aí, se Cristo entrou em mim e eu estava em pecado, eu estava com a intenção de pecar, eu estava andando do jeito que o diabo gosta, se Cristo entrou em mim, então por que não mudou minha vida quando eu engoli Ele? Então essas coisas, infelizmente, muitos ainda estão com essa cegueira e não sabem. Então eu amo muito as pessoas, eu amo muito as igrejas, eu amo os sacerdotes, né, os padres, eu tenho amigos sacerdotes, eu visito eles quando eu posso, quando meus amigos e tal, mas a esse respeito, de fato, bom, não é o ponto aqui, não vou continuar, senão vou mudar a trajetória aqui. Mas a palavra é muito clara: conhecereis a verdade e geralmente nós entendemos isso. E é isso mesmo que acontece. A ceia do Senhor é um ritual de aliança. A ceia do Senhor é um ritual de aliança. Sabe, os povos antigos, eles eu me perdi um pouquinho aqui. Deixa eu me encontrar aqui. Comecei a me soltar, né? Bom, para encerrar aquele assuntinho ali, eu quero dizer que eu me libertei então da substanciação, só isso. Por outro lado, no entanto, precisamos entender, queridos, que embora os elementos sejam simbólicos, pão, vinho, a comunhão com o corpo, a comunhão com o sangue de Cristo, esta comunhão é verdadeira sim, porque é no plano espiritual. Percebe? Estão comigo?
estão em oração, né? Aleluia. Portanto, um extremo é dizer que os elementos se transformam, mas um outro extremo é pensar ou crer que os elementos são tão figurativos, tão simbólicos, como eu mesmo às vezes digo aqui, e vou continuar dizendo, porque são simbólicos mesmo, como se não houvesse nada de espiritual acontecendo quando estamos ceando. Então nós precisamos buscar o quê? O equilíbrio, e a palavra de Deus nos equilibra. Sabe onde está a verdade aqui? A verdade é que a comunhão com o corpo e o sangue, irmãos, ela acontece no plano espiritual, e ela acontece no plano espiritual, significa então, sem que necessariamente os elementos pão e vinho precisem se transformar para que os benefícios cheguem a nós quando ceamos. E é por isso que a experiência com a ceia aqui, no caso, é um ato de recordação. Não, porém, de uma renovação contínua da carne e do sangue de Cristo, como se ele estivesse sendo sacrificado cada vez que estamos celebrando a ceia. Não. A ceia é um ritual, repito, de aliança. Repita comigo, a ceia é um ritual de aliança. Diga isso. Isso, eu gosto de fazer isso porque daí entra. A ceia é um ritual de aliança. E na cultura ocidental, geralmente nós não entendemos isso. No entanto, é isso mesmo que acontece. A ceia do Senhor é um ritual de aliança. E aleluia por esta aliança. Os povos antigos, eles valorizavam e respeitavam as alianças. E quando Jesus institui o pão e o vinho como os elementos da ceia, a gente consegue entender que Jesus, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Jesus sabia, queridos. E por que sabia? É que para os judeus e os demais povos antigos, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança, de sangue, e no mais alto nível de aliança que alguém poderia afirmar um com o outro. Isso era tremendo. E um exemplo disso, queridos, é quando no Antigo Testamento podemos ler que Abraão, indo ao encontro de Melquisedeque, e vice-versa, Melquisedeque indo ao encontro de Abraão, outra, não sei se já ouviram falar em Melquisedeque, é uma coisa mais profunda, mas enfim, eu tive que falar sobre Melquisedeque. E quando os dois se encontram, e Abraão entrega para Melquisedeque os dízimos de tudo, a melhor parte dos despojos, a Bíblia diz que Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho. Eu vou revelar para vocês, se é que vocês não sabem, o sentido de Melquisedeque, daqui a pouco eu digo, já na pregação vou dizer, na palavra. Então, irmãos, antes mesmo que houvesse a clareza de entendimento do que Jesus instituiria, nós temos tanto a figura com Melquisedeque, agora sim, Melquisedeque figura Cristo. Nós temos tanto a figura de Melquisedeque, que figura Cristo e o seu novo sacerdócio, né? Como também vemos isso como parte de um ritual que os povos antigos conheciam. Jesus dizendo, na verdade, queridos, que nós temos que, o que ele está dizendo, que nós temos que guardar não só apenas o que ele fez, mas sim a aliança que ele firmou conosco. Olha como isso é importante na ceia. Outra coisa que precisamos entender como cristãos, como filhos de Deus, é que a ceia é um ato de consequências espirituais. Você sabia disso? Consequências, às vezes a gente fala em consequência, é coisa ruim. Não, tem as consequências boas também. Bem que é bom que a gente entenda isso. Então, a ceia é um ato de consequências espirituais. E vejamos o que Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios, no
no capítulo 10, no versículo 16. Ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está falando do quê? Qual é a consequência aqui? Bênção. Vou repetir, para entrar aí nesse coração, nessa mente. Porventura o cálice da bênção, olha só, mas é o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí você vai lá para o capítulo 11, no versículo 27. Olha o que Paulo, olha o que Jesus, o que a palavra de Deus diz, Paulo dizendo: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está falando do quê? Maldição. Percebe? Aqui em 1 Coríntios 10, 16 e capítulo 11 também, versículo 27, fica claro, acabamos de ler, que a ceia tem dois tipos de consequências espirituais, ou seja, tem a bênção, repito, mas também tem a maldição. Percebam que no capítulo 10, 16, Paulo fala do cálice da bênção que abençoamos. Paulo ele não diz só que o cálice é abençoado, ele diz que é o cálice da bênção. Percebam que o cálice não recebeu uma bênção, queridos. Não, o cálice não recebeu uma bênção, mas carrega esta bênção, libera esta bênção. Por outro lado, conforme nós lemos no versículo 27, no capítulo 11, Coríntios, Paulo também fala sobre a maldição se cearmos indignamente. Aquele que comer ou beber, repito, indignamente, foi o que ele disse, né? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, Paulo dizendo no versículo 28. Versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, está comendo, bebendo juízo para si mesmo. Versículo 30. É por isso que entre vocês muitos estão fracos e doentes, já estão dormindo. Sabe o que significa esse dormindo aqui? Morrendo. Versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem, irmãos? Para vocês entenderem, eu vou dizer julgados por Deus. Mas uma vez eu li na palavra, Deus, Jesus, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas Ele também disse assim, ó: mas a minha palavra, esta vos julgará nos últimos dias. Então é Deus. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Percebe? Então quando se ceia em pecado, você está correndo risco de julgamento. Não é que você está sendo condenado, mas o que é que diz aqui? O que é que falou aqui? Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados, para não ir para o inferno, em outras palavras. Versículo 33. Esperem uns pelos outros quando se reunirem para comer. Queridos, era almoço, era janta, era bebedeira, era muita comida. Café da manhã, de repente, era muita comida naquele tempo. Versículo 34. Olha só: se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Então eu estava se panturrando, estava pecando na ceia. Era muita comida. Quanto às demais coisas, é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Não é para os corintianos, é para a igreja de Corinto. Então, quanto às demais coisas, disse Paulo, eu as ordenarei quando for aí pessoalmente. Então vocês imaginam
Deus hoje está me usando como Paulo para falar com vocês. Eu sei que aqui ninguém ceia desordenadamente, não é nada disso, né? A fome aqui nesse caso, queridos, preste atenção, é no sentido de não esperar todos chegarem naquela época. É por isso que Paulo diz: se alguém tem fome, que coma em casa. E assim segue. O que é que nós podemos presumir e entender desta orientação aqui, irmãos? Entendemos que quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, conforme diz a palavra, estará comendo para juízo próprio. Paulo fala depois, queridos, ele fala de pessoas que estavam morrendo e morrendo de maneira prematuras. Ele fala de pessoas que estavam fracas, doentes, e não poucas que já dormiam, conforme nós lemos. E esse dormiam, repito, também já falei, traduzindo, é sinônimo de morrer mesmo, prematuro. Então, irmãos, todos nós devemos saber, devemos entender que a ceia é um ato de consequências espirituais. Logo, então, se tomarmos a ceia corretamente, de maneira provada, participada, vivenciada, enfim, de forma correta, confessar para Deus, no meio de Jesus, né? Confessar uns aos outros. Lógico, você não vai saindo contar pecado aí para todo mundo, não, mas às vezes a gente tem uma pessoa mais chegada, a gente confia, né? A Bíblia, não sei se você sabe, nós aprendemos o seguinte: quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, é para a nossa salvação. Mas quando nós confessamos a Deus, diretamente a Deus, os nossos pecados por meio de Jesus, é para a nossa salvação. E eu pergunto, se nós fizermos assim, Deus perdoa ou não? Perdoa. Mas às vezes suponhamos, já falei isso aqui, suponhamos que você assassinou alguém e ninguém sabe que você fez isso. Não matarás, é um mandamento. Suponhamos isso. Aí você matou o cara, você confessou para Deus, ele te perdoou, Bernardo? Sim. Você confessou, não matou mais, se arrependeu, tal. Meu problema, Deus te perdoou. Quem é o homem para dizer você ainda ajudar o diabo a te a apontar o teu pecado? Mas aí é o seguinte, mas eu pergunto para o Bernardo o seguinte: Deus o livre, né, Bernardo? Suponhamos que foi o Bernardo. Deus perdoou o Bernardo quando ele confessou aquele pecado. Mas aí eu pergunto: o Bernardo está sarado? Ele confessou para pessoas? Não. Não é pessoas, não é qualquer um. Não precisa ser para o pastor, nem para o padre. Confessar uns aos outros. Saber fazer isso. Então, a palavra de Deus nos explica que quando nós confessamos para Deus, é para a nossa salvação. Quando nós confessamos uns aos outros, é para a nossa cura. A nossa cura. Estão comigo? Então deixa eu me encontrar aqui de novo, que eu já estou aqui meio perdido. A ceia, ela traz para nós liberação de bênção. Se porém participarmos da ceia de forma errada, nós podemos então ser julgados e experimentarmos maldições. Mas pastor, desse jeito então eu não vou cear mais. É correto isso? Você já vai saber. Irmãos, embora não vamos para o extremo da transubstanciação, da doutrina que eu aprendi lá, nós também não devemos ir para o outro extremo, que tudo seja meramente simbólico e dizer que não existe consequências espirituais. A Bíblia deixa claro que de fato quando ceamos, nós somos alcançados com bênçãos, estou repetindo, ou com, repito vocês para mim, quando nós ceamos, nós somos alcançados com bênção ou com maldição. Então quem então participa da ceia? Presta atenção. Não fica pensando: ai meu Deus, será que hoje eu não vou cear? Muito pelo contrário. Mas obrigado a dizer umas verdades aqui. A verdade liberta.
Então, quem participa da ceia? Nós já dissemos que a ceia é tanto um ato memorial como um ritual de aliança. Amém? Muito bem. Como um ato memorial, a ceia recorda a aliança firmada. Mas isso não significa, queridos, que todas as vezes estamos firmando uma nova aliança para que reconhecemos a aliança que Cristo já estabeleceu conosco. E o próprio Jesus, nos evangelhos, ele nos dá o exemplo ressaltando a respeito disso. E Paulo cita a declaração de Jesus. Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quem disse isso foi Jesus. Paulo só escreveu o que Jesus disse. Ou seja, este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Ou seja, Jesus está destacando uma aliança que estava sendo firmada. Percebe isso? Então, queridos, nós precisamos entender também que este memorial, esta recordação é para aqueles que já se encontram numa aliança com Cristo, como diz o ditado, já aceitaram Jesus, já estão conhecendo a palavra há mais tempo. Mas não quer dizer porque eles já aceitaram Jesus, estão conhecendo a palavra há mais tempo e não estejam correndo risco de pecar. Quem está de pé, cuide para que não caia, e assim por diante, não é assim? Então, a ceia é para os que já nasceram de novo e para aqueles que já estão em plena comunhão com Deus. E por que isso? Porque, conforme já falamos, ninguém pode participar da ceia do Senhor de modo indigno. E a Bíblia não fala, irmãos, que é você que vai analisar você e dizer: eu estou indigno. Peraí. A Bíblia não fala, irmãos, que o nosso estilo de viver gera dignidade pessoal, como por exemplo no sentido de boas obras, no sentido de ter mérito na igreja porque estou servindo. Não, nada disso. Mas o que a Bíblia se refere é sobre os pecados cometidos que ferem a nossa comunhão com Deus. Percebe isso? Ouçam. Se a ceia é justamente para recordar o perdão e a remissão dos pecados, que sentido faz, meu querido, meu irmão, minha irmã? Vou repetir. Se a ceia é para recordar o perdão e a remissão dos nossos pecados, que sentido faz praticar a ceia do Senhor vivendo deliberadamente em pecado? Contradição, não é verdade isso? Estão comigo? Amém? Quando você está ceando, você está celebrando a redenção dos teus pecados. Então não fuja mais da ceia, não fuja. Eu não estou dizendo que tem alguém aqui fugitivo, não é isso? Mas sabe como é que é, irmãos? Na caminhada pastoral, evangelística principalmente, que é o meu caso, a gente faz muitas amizades, e a gente tem amizades assim, extraordinárias, a ponto de pessoas, irmãos, casais. Geralmente, quando é casal, eu estou com a minha esposa, ou quando é só um irmão, é eu e ele, quando é só uma irmã, é ela e ela, né? E geralmente a gente ouve confissões das pessoas, a gente ouve. E uma coisa que eu aprendi pastor, em caso de confissão, é o sigilo total. Você já pensou se você vai contar para o pastor o teu pecado e o pastor sai dizendo para todo mundo que você pecou? Ele está lascado, pastor. E você também, de repente, não é? Então é assim. Que a Bíblia se refere sobre pecados cometidos, ela se refere àqueles pecados que ferem a nossa comunhão com Deus. Quando você está ceando, já disse,
você está celebrando a redenção dos teus pecados. Você está celebrando tua aliança com Jesus. Logo então, meu irmão, se você decidir cear, se você decidir celebrar, sem pelo menos, esse pelo menos que eu estou colocando aqui, eu estou sendo bonzinho, sem pelo menos, com o desejo de se apartar do pecado, você está atraindo para você mesmo a maldição. É isso. Sabe, tem gente que não consegue ainda entender o perigo que é de estar ceando com a intenção de logo depois da ceia sair e já pecando. Eu já fiz isso, queridos, na minha ignorância. Eu já fiz isso, e não foi uma vez só. Ninguém é livre do pecado. Alguns ainda, queridos, eles não conseguem entender o nível de desrespeito de celebrar a redenção dos pecados, fazendo isso em pecado, e praticamente dizer a Jesus o seguinte: olha, Jesus, eu sei, Jesus, eu estou ali na hora da ceia e tal, eu sei, Jesus, eu sei que tu já fizeste tudo aquilo lá, tu já morreste na cruz, tu já derramaste teu sangue, aí eu saio daqui, eu sei que tu já fizeste isso. Estou brincando com Deus, estou brincando com coisa séria, entendeu? Se eu fizer isso, estou brincando, e Deus tem um limite, sabia disso? Deus tem um limite, e às vezes o cara morre e não sabe por quê. A maldição entrou nele de tal forma que, infelizmente, o capeta venceu. Entende? Aquele que está sendo instruído na palavra, diz a palavra, Gálatas 6,6, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Participe. Eu espero que você esteja comigo realmente, e esteja em oração, em espírito e em verdade, e esta mensagem esteja entrando no teu coração, no teu entendimento, meu irmão, de uma forma sobrenatural, para que nunca mais você deixe de cear ou cear sem realmente estar preparado. De Deus não se zomba, é o que diz a palavra. A Bíblia diz ali em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também ceifará. Versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, irmãos, é por isso que tem consequências espirituais quando alguém, espiritualmente falando, zomba de Deus dessa forma que eu estava explicando. Para quem é assim, então? Para quem está em aliança com Cristo, em plena comunhão com Deus. Pois muito bem, este é o ponto de partida. Pastor, tem diferença da maneira de cear aqui na igreja de Tijucas com outras igrejas? Tem, claro que tem. E algumas igrejas adotam um método diferente de outras. Por exemplo, em algumas igrejas, não vou citar, tá, irmãos? Não é nada disso. Em algumas igrejas o momento da ceia é totalmente aberto e participa quem quer. Porque aqui no nosso caso não chega a ser totalmente, porque vocês percebem que já estou, por exemplo, já colocando algo, e esse totalmente, no entanto, não sou eu que decido, quem decide é você. Então em algumas igrejas tem isso. Algumas igrejas têm restrições e dizem, olha, aqui não. Sabiam disso? Aqui são só ceia aqui nesta igreja aqueles que membram aqui nesta igreja. Aqui não. Então, queridos, particularmente quando Jesus está instruindo a ceia, ele não tinha denominação para começar. Percebam? Não existem rol de membros como nós temos hoje, e todos eram tratados como irmãos na época. Todos participavam do corpo de Cristo e todos eram convertidos, e eles tinham o direito então de participarem. Existem também aquelas igrejas
que adotam um modo restrito e outras até ultra restrito, não é? Ou seja, é só um grupo de pessoas, são só algumas lideranças que ceiam ali e tal e tal. Existe assim também, existe esse tipo de igreja. Também, particularmente, eu não costumo criticar, não vou criticar, e mesmo porque Jesus disse assim: quem não é contra mim é a meu favor, né? Então cada um anda na luz que tem. Então eu não creio que seja necessário e não devemos criticar quem que por algum motivo adotam maneiras diferentes de lidar com a ceia do Senhor. Mas o que eu creio, irmãos, é que não podemos e não devemos controlar as pessoas. Eu não posso controlar você, porque a ceia é um momento muito teu com Deus. O controle não é nosso. Diga, o controle não é nosso. Isso, não é nosso o controle. Por exemplo, em muitas igrejas, quando algum tipo de disciplina é aplicada, a pessoa não pode participar mais da ceia. Então, particularmente, eu também discordo disso. Por quê? Porque a disciplina diz respeito em afastar a pessoa de uma posição, porque a liderança é baseada no exemplo. Mas isso não significa que o pecado dela não foi perdoado, porque ela pode ter se colocado diante de Deus, e Deus perdoa até ela, e daí? Então não significa, se ela tenha errado, se arrependido, que ela não possa já estar restaurada e em comunhão com Deus. Significa apenas que até que ela volte, até que a pessoa volte a um lugar, como por exemplo um lugar de liderança, aquela pessoa, ela precisa, é claro, de um determinado tempo para reconquistar confiança, reconquistar, enfim, o exemplo que foi perdido, o exemplo que ficou comprometido. Entende? Então, irmãos, para nós como igreja aqui, normalmente, disciplina, estou falando porque eu sou pastor nacional. Isso quem viria explicar para vocês é o pastor local, não é? Mas como nacional eu posso sim fazer essa colocação que eu vou fazer aqui. Então, para nós como igreja, aqui normalmente, disciplina é algo que nós afastamos as pessoas de funções de trabalho. Não, porém, não afastamos as pessoas, presta atenção, de participarem dos cultos ou de ter comunhão com Deus. Além de que, biblicamente falando, também não creio que estejamos no direito de determinar quem participa ou quem não participa da ceia. O que a Bíblia diz é: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, é a pessoa que se examina, não é a outra pessoa que vai examinar ela. Estão comigo? Amém? E um exemplo bíblico para mim também está escrito na Bíblia em Lucas 22, nos versículos 3 e 21, para quem desejar ler, né? Mas eu já vou ler aqui. Se você ler, você vai descobrir que nem Judas, presta atenção nisso, nem Judas, que estava em pecado, mas sim endemoniado, pior estágio possível, nem Judas, naquele estado, foi negado a ceia. Jesus não negou a ceia para Jesus. Vocês sabiam disso, né? Presta atenção. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, foi o que Jesus disse. Foi. Judas estava lá com Jesus, participando da ceia, e a Bíblia nos mostra que Jesus também serviu a ceia para Judas. Ou seja, se Cristo Jesus não proibiu Judas de ceiar, e a si mesmo naquela situação de pecado, quem de nós, por mais santo que seja, né, tem o direito de avaliar, dizer quem pode, quem não pode participar da ceia? Não é verdade? Então, quero dizer, deixar você tranquilo, aqui ninguém proíbe ninguém de cear. Então, queridos, são as pessoas que devem se examinar, e de preferência, não é? Presta atenção, não só antes do momento da ceia, de preferência muito antes, todos os dias de suas vidas, não só no momento antes.
Judas, antes de cear, ele sentou-se ali com Jesus, sentou-se ali com os demais discípulos à mesa, e já estava com a intenção de pecar. Daí Jesus, e bem, nós sabemos pela Bíblia como foi o final de Judas. Não podemos, claro, dizer que ele foi para o inferno, porque ninguém pode dizer quem foi e quem não foi, né? Mas aconteceu. Então, queridos, fica claro, e particularmente também não se vê base bíblica nenhuma para lidar com esse assunto de uma forma diferente. A palavra de Deus é 8 ou é 80, né? Uma outra coisa interessante: qual o melhor local para a celebração da ceia? Na verdade, irmãos, pelas Escrituras, não se tem um determinado lugar em especial para que se realize a ceia. Eu conheci um pastor que ele ministrava a ceia, sabe aonde? Vocês não vão acreditar. Ele costumava ir de barco com algumas pessoas, com os irmãos, pescar. Pastor bem de idade. E ele ministrava a ceia ali no barco. Presta atenção. Não é para chegar, agora eu vou fazer a ceia aqui em casa, porque não sei o que, mas pode, em casa pode. Claro que pode. Apenas tem que ter alguém preparado, você sabe, né? Então não tem um determinado lugar em especial. Onde quer que estejam reunidos os santos, quer dizer, a igreja, né, os cristãos, ali poderá ser celebrada a ceia do Senhor. Na prática, e nesta parte da igreja de Cristo aqui em Tijucas, é claro, né? Aqui se faz todos os meses, não é isso? Uma vez por mês. Outra coisa, quantas vezes eu posso cear? Estou fazendo a pergunta para mim, como se vocês, estou fazendo para vocês, como se eu estivesse fazendo para mim, como se vocês estivessem fazendo para mim. Quantas vezes eu posso cear, Senhor, pastor? A maioria das igrejas costuma realizar a ceia, queridos, uma vez ao mês. A maioria. Mas o fato é que, biblicamente, não há uma periodicidade definida pela Bíblia quanto a isso. Mas, pastor, tem gente que ceia de manhã, tem gente que ceia de tarde, tem gente que ceia de noite. Eu já vi o pastor cear de manhã, quando o pastor pregou, aí o pastor pregou à noite também e tal. Quantas vezes eu posso cear? Posso cear várias vezes? Tipo assim, não teria que esperar um mês? Irmãos, o que Jesus disse foi: todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Mas por que então não fazemos a ceia aqui todos os dias? Alguém pode perguntar. Se é assim, pastor, por que nós não fazemos toda semana, todo dia, toda hora, todo momento? Por que nós não fazemos? Primeiro, queridos, porque não queremos banalizar, fazer de qualquer jeito, ou simplesmente por fazer. E depois, por uma questão logística funcional, questão prática para todos nós. Entenderam? Estão comigo? É isso aí. Então é assim, o lugar não foi definido pela Bíblia, por Jesus. A periodicidade também não foi definida. Mas o foco de celebração da ceia é que precisa ser reconhecido. Obedecendo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. Pois bem, eu acredito que um pouquinho mais de luz deve ter entrado nos nossos corações, no coração de cada um de vocês, a respeito disso. Já poderia terminar a palavra por aqui. Se vocês quiserem, já termino por aqui, já faço a ceia. Mas se não, vou falar mais um pouquinho. Posso falar mais um pouquinho? Pergunta que o pastor vai dizer, né? Mas imagina, esse povo não vai querer dizer assim, pode. Mas eu não estou demorando muito com essa mensagem, queridos. O que vocês acham? Estão cansados? Não? Quem acha que eu posso, diga amém. Mas não foi todo mundo que falou, não. Eu acho que não, vocês não entenderam. Quem acha que eu posso, diga amém. Então eu vou mais um pouquinho para frente. Então a ceia do Senhor é uma doutrina bíblica, não é meramente opção,
não é quero, não quero fazer, quero fazer, não quero fazer, mas é sim uma ordem que Cristo Jesus nos deu. É um imperativo: fazei isso, façam isso, e portanto é isso que nós vamos continuar fazendo, e fazendo até que Jesus, até que Jesus volte para quê? Para nos buscar, para levar a igreja, para nos levar, estar com Ele para sempre nos céus. Precisamos entender, queridos, que não se trata de fazer por fazer, já tinha falado, mas é preciso fazer com o coração correto, mesmo porque não adianta fazer a coisa certa de um jeito errado, não adianta. Então, por exemplo, cear é a coisa certa. Diga, cear é a coisa certa. Isso, cear é a coisa certa, porque foi Jesus que mandou, e porque também seremos abençoados. Então é certo cear. Já falamos aqui do cálice da bênção, mas o apóstolo Paulo, ele disse: examine-se. Vocês percebem que estou sendo repetitivo? Examine-se o homem a si mesmo. E ele também disse: quem participar de modo indigno será réu de juízo. É que vai para o inferno direto, vai ser julgado. Logo então, se eu fizer a coisa certa, que é ceiar, mas fizer do jeito errado, sem me arrepender, continuar pecando por opção, sem lutar consigo mesmo para abandonar o pecado, com esse pensamento eu posso deixar de repente de não receber a bênção, como ser julgado. É isso. Então, irmãos, o resultado determinado pela minha atitude, pela sua atitude, é inevitável. É inevitável. A ceia é bênção ou é maldição? Mas a minha atitude é importante nesta hora. Me arrepender, confessar para Deus em nome de Jesus. Se for possível, a alguns irmãos, alguns não, um irmão de confiança, para ser sarado, e assim por diante. Sabe, muitos cristãos, quando eles estão bem, ou melhor, quando eles não estão bem, eles acabam decidindo não cear. Por um longo tempo na minha caminhada pastoral, evangelística, eu acho que eu já até falei isso, eu já vi isso acontecer algumas vezes. E às vezes, sabe como é que é? Tem aquela amizade. Às vezes eu perguntava para o irmão: meu irmão, por que você não ceiou? Eu e ele: cara, não sei hoje. E ele dizia assim: pastor, hoje eu não estou bem. Não sei, cara. Aí ele começa a botar para fora: sim, eu pequei, a Bíblia diz que a Bíblia diz que não devo cear desse jeito, tá. Queridos, prestem atenção, não é nada disso, já vou te explicar. Esta não é a orientação bíblica. Se você pecou e de repente foge da ceia porque pecou e tal, não é isso, já vou te explicar. Examine-se a si mesmo, e assim coma e assim beba. O propósito do exame, preste atenção, é: se tem algo de errado, então conserte. Este é o propósito do exame. Entendeu? O propósito do exame não é dizer: eu estou reprovado hoje, eu não posso nem beber, nem comer. O propósito do autoexame é o conserto. É este o propósito. Entendeu? É este o propósito. Porque não há razão para que a gente não se conserte. Mas eu estou em pecado. Então está em pecado, ok? Se arrependa. Fuja dele o mais rápido possível. Irmãos, se as pessoas acham que o respeito à ceia vale mais do que o respeito a Cristo, estão achando errado. Percebe isso? O inimigo, você pega que o inimigo ainda coloca na tua cabeça que você está tão
mal que você não vai pecar. Não, aquela hora é a hora de teus pecados ser remidos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele já fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Percebe isso? Se você é um daqueles fujões, não fuja mais em nome de Jesus. Bota o pé no chão, coloca uma coisa na tua cabeça: eu não vou pecar mais, eu vou me esforçar para não pecar. Lógico que a carne não se converte, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, se sujeita à palavra de Deus e você vence. Em outras palavras, você vence. Então não há razão para que a gente não conserte. Eu respeito a ceia, não tomo ceia para não ser amaldiçoado, mas continuo no pecado desrespeitando Cristo. Tem alguma coisa de errado, né? Cristo se entregou por mim, se entregou por você, e de repente nós fugimos de algo que pode nos abençoar, né? Não, quem tem que fugir da gente é o diabo, que leva nós ao pecado, tá? Não tem sentido então nós fugirmos. Ouçam, pessoas que pulam a ceia, elas não estão respeitando o Senhor, mas sim estão com medo do juízo, da maldição. O juízo não vem porque você tomou a ceia. O juízo vem por causa do pecado não consertado, de repente com alguém, com Deus. Logo então vai haver consequências. A gente não deve brincar com Deus, como já falei, pecar. A gente ceia, peca. Então, queridos, o problema não é tomar ou não tomar a ceia, mas sim é não se consertar com Deus e preferir continuar vivendo no pecado. Irmãos, concluindo então a mensagem, eu lembro a todos vocês, nesse momento, que o autoexame deve ser um ato contínuo. Não só nesta hora, não é só no dia da ceia. A ceia é um momento em que o autoexame pode ser feito de forma mais profunda, verdade, mais sensível, mais séria, mais alto. O autoexame, examinar-se a si mesmo, é o que nós precisamos praticar e de forma contínua, para que sempre haja conserto. Ninguém alcançou o estágio de impecabilidade, mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, Ele é fiel para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando o cristão tropeça, irmãos, quando ele erra o alvo, ele só precisa retomar a caminhada, ele só precisa voltar, ele precisa se alinhar e caminhar em direção ao alvo novamente. Então, eu encerro aqui encorajando você. Quando falo você, é particular para você, a que tenha sempre uma postura correta, e mesmo quando não for dia de ceia. É todos os dias, queridos. Escorregou, tropeçou, se arrependa o mais rápido. Se conserte com as pessoas, caso você tenha falhado. Se conserte com Deus. Sabe, algumas vezes acontece de um casal, isso aconteceu muitas vezes na minha caminhada pastoral. O casal às vezes chega na igreja, aconteceu uma coisa, vocês entenderam e tal, né? Então, aquele casal de repente não foi instruído, mas se tiver a oportunidade, se acontecer algumas vezes, se você tiver a oportunidade de acontecer isso com você, né? Uma oportunidade de se reconciliar é nesse momento. Isso não significa que é o único dia, né, que o casal deva se acertar. Porém, se aquele dia o casal se desentendeu, né, veio para a igreja e veio desentendido, vai para o cantinho lá, ora, se perdoe, tal. Se precisar intervenção divina do pastor, né, vai ter que ser divina, tudo bem, procura o pastor, ali
reconcilia na hora e tal, assim por diante, né? O acerto entre eles e com Deus deve acontecer ali mesmo, se for necessário. Então, irmãos, cada um de nós precisa aprender a ter de verdade um coração de correção, e que seja sempre imediato. Errei, pequei, não há razão para me demorar, para me consertar, e nem para me afastar do pecado. Não é verdade, queridos?